Olá, eu sou a Rita. Olá, eu sou o Silvio Olá, eu sou o Adolfo. e esse é mais um bate-papo informal com vida com o nosso espiritualista Adolfo Marques dos Santos. E aí, Adolfo, como é que você está? Tudo bom? Eu estou bem, estou aqui no calor brasileiro. Bom dia, Adolfo. Aqui estamos na primavera, em Orlando. Então, vamos lá. Vamos continuar as nossas conversas, né? A primeira pergunta quem vai fazer é a Rita. Então, tem um capítulo no livro dos Adventos que me chama a atenção pelo título, né? E eu acho que deve ser uma dúvida de muita gente. O que vem a ser, Adolfo? Eternização sem secularização. De forma sucinta, pelo amor de Deus. Vamos clarear, porque fica A difícil de compreender. secularização sem eternização. Então, pela ordem, já podemos aí estar. A secularização é você ensinar para libertar. A eternização foi aquele período muito difícil que, principalmente, o catolicismo criou, porque nós vivemos aí o temor a Deus, né? O medo, a morte. Até hoje ainda tem gente solicitando os exércitos celestiais no espírito da vingança. Então, foi uma fase muito complicada dentro do cristianismo. Hoje, apesar de já estarmos muito mais esclarecidos, tem muitos que ainda não conseguiram se desvincular desse passado, desse item na evolução ou na concepção das coisas sagradas. Então, nada de ficarmos presos, porque hoje nós já concebemos a infinita bondade de Deus, mas também a sua infinita justiça. Então, não tem nada errado, nem adianta ficar invocando os exércitos celestiais, porque não faz parte da lei do Criador. Então, essa secularização seria ficar preso aos dogmas, ao Deus do temor, a isso tudo, não é isso? Aí tudo isso, porque isso, se em algum momento nós precisamos, por ignorância, desses, digamos assim, apoios psicológicos, com a evolução, já que tudo evolui no universo de Deus, já não precisamos mais. Agora, para as pessoas se desvincularem, é um trabalho muito, muito árduo, porque eu sou o que eu penso. Se eu continuo com aquelas ideias passadas e ultrapassadas, eu não evoluo, não consigo conceber a transcendência. Porque aqui na escola material, nós estamos aprendendo para nos libertarmos desse plano. Por mais gostoso, por mais agradável que seja, é transitório, né? Tudo que existe poderá deixar de existir. A essência que é eterna. Então, a eternização tem a ver também com a ideia, né, de sermos um eterno vir a ser, né? Então, não ficarmos presos. Não ficarmos sempre presos substituindo os valores. Pensamento. Até no livro, esse livro mais recente, falamos. Tudo, quando se fala da dimensão a mais luminosa, ela é relativa, porque o universo não para. A evolução final é Deus. Então, a mais linda dimensão que a gente possa imaginar, ela continua em evolução. E elas têm unidade de medida para cada nível de evolução, ou para cada dimensão, porque a evolução é eterna. Então, a gente poderia dizer que a eternização é uma forma de compreender a nossa relação com Deus de uma forma sempre mais abrangente. Sempre mais abrangente. E sempre como a gente costuma falar, né? Nós estamos no plano material. A nossa visão no plano físico é muito curtinha, né? Quase sempre a gente só vê o que está na nossa frente. Agora, e a nossa capacidade de imaginar, se nós somos seres eternos, ainda poucos segundos no calendário sideral, nós estávamos do outro lado da vida. Então, quem está no corpo, né, no plano material, deve criar devaneios, né, e vai se projetando, porque isso aí chama-se exercício da superconsciência. E quase sempre a nossa sociedade, o que tem? Fica dedicada, né, os seres humanos ficam dedicados ao passado. O passado já foi conhecido. O passado de dores, de sofrimento, de luzes, de bênçãos, qualquer que seja, já passou. Exercitar a nossa superconsciência é imaginar as maravilhas que estão além da nossa dimensão. Então, vou criar um devaneio aqui, Adolfo. Então, viver é compreender cada vez mais e mais a nossa existência, compreender Deus e compreender a sua criação. Compreender Deus e compreender a sua criação, está ótimo.
Já está até filosofando. Ô, Adolfo, no livro Adventos Críticos, né, tem também um capítulo lá no qual é dito que é necessário, né, fazermos a reforma externa do cristianismo e a interna do cristão. Aí a minha pergunta é, por que são necessárias essas duas reformas? Então, o que acontece? Fazer reforma externa antes de fazer reforma interna fica um pouco difícil. Temos que partir da nossa própria mudança. Então, se nós conseguirmos assimilar os valores, os ensinamentos, nós naturalmente vamos reformular aquilo que tiver fora de nós. Isso é um processo natural. É mais ou menos assim. A primeira lei da vida é amarmos a Deus sobre todas as coisas. A segunda, amarmos os nossos semelhantes como a nós próprios. Se eu falar, eu amo o meu semelhante, já sabe, é natural que o primeiro ponto, a primeira lei é amar a Deus. Então, quem ama o seu semelhante já está identificando o quanto ama o seu Criador. Então, quanto mais buscarmos Deus em nós, não é buscar além das nuvens, não. É descobrir a essência de Deus que nós somos, porque Jesus falou para todos nós, vós sois deuses. Então, vamos buscar essa luz interior, conforme ele mesmo falou, vós sois luzes. Mas, Adolfo, você me desculpa, não ficou claro para mim. Talvez a Rita tenha até entendido. Mas a minha pergunta seria, por que a gente está dizendo que é necessário reformar um e é necessário reformar o outro? É como se nós disséssemos, de alguma forma, que algo não deu certo nessa caminhada da humanidade. Não é que não deu certo, é porque, em se tratando de evolução, tudo evolui com o tempo. Então, por exemplo, nós estamos no terceiro milênio, era do mentalismo, era da força da alma, era da força do espírito. Se tivermos naquela conduta do passado, com adorações aos deuses externos representados por símbolos, por imagem, por isso e aquilo, vamos aceitar e respeitar, por evolução, a maneira que cada um conduz a vida. Mas a evolução vai nos substituindo. Então, cada vez mais, nós já conseguimos assimilar o que Jesus deixou como exemplo e como mensagem. Quando que ele precisou de usar essa parafernália? Então, qual é a tônica do terceiro milênio? Fale de Deus com a força, com o magnetismo, com a energia, com a voz de um misericordioso. Porque Jesus revolucionou o mundo e a sua humanidade utilizando apenas da sua voz. Então, nós valorizarmos a misericórdia do nosso falar já está excelente, excelente, excelente. Porque ele é o nosso modelo. Na verdade, né, a gente também poderia dizer que o ensinamento foi dado, né, já está aí disponível para nós. Mas dentro desse nosso processo evolutivo, nós precisamos, né, rever as coisas, né? Porque o que Jesus ensinou é imutável, mas a nossa percepção dessa imutabilidade, né, e da força desse ensinamento é que precisa estar sendo constantemente revista. É o transformismo que você falou na outra questão, né? É o eterno transformismo, né? Porque nós já aprendemos, acho que a sociedade toda já comunga, né? Lá atrás, nós achávamos que no átomo só tinha o núcleo e o elétron. Olha quantas micropartículas já descobrimos do átomo. E o átomo não foi modificado, a criação é perfeita. Nós é que aumentamos a nossa capacidade e vamos penetrando cada vez mais na intimidade do átomo. Então, isso é para o universo. Então, se a microvida, o macro é igual ou semelhante ao micro, então vamos descobrir. Esse Deus totalidade começa com a micropartícula. Por isso que consta na história do Thomas Edison, ele queria descobrir a consciência do átomo. Se ele descobrisse a consciência do átomo, ele teria descoberto Deus nele. Mudar, quando nós tentamos mudar o de fora antes de mudar o interno, né, fica uma forçação. Então, o natural é realmente vir de dentro para fora, né? Aí o externo vai ser modificado naturalmente. E já que nós valorizamos tanto a palavra, se a mudança for externa, nós não vamos ter magnetismo. A nossa voz não vai acionar as consciências, nem as encarnadas e nem as desencarnadas.
Quantos espíritos criadores de caso estão do outro lado da vida, nos ouvindo, participando aqui, ali, acolá, porque eles também tiveram um corpo, mas não assimilaram adequadamente. Então, eles fazem parte desses ambientes que devem ser transformados em verdadeiras escolas. Mas é preciso que a nossa voz tenha a energia da convicção. E crescente, não devemos nos dar por satisfeitos nunca, porque senão a evolução teria um ponto final. Isso aí. Adolfo, agora a gente vai dar um pulo no livro, mas depois a gente volta. Vamos falar do acróstico Reforma. Só para pedir para você esclarecer para a gente o que vem a ser a necessidade de reconstrução das bases pioneiras do cristianismo, dentro do acróstico Reforma. Talvez seja bom até você explicar para as pessoas, né, o que vem a ser o acróstico, né, que a gente sabe que é uma figura de linguagem. A reforma dos pioneiros é que, quando nós começamos, vocês estavam encarnados naquela época, então o que é que nós tínhamos? Fé, mas fé com a finalidade suprema de fidelidade às coisas sagradas. Então, nós tínhamos um respeito, quem estava encarnado ali, nós tínhamos um respeito muito especial, mas não tínhamos liberdade. Por quê? Né? Isso fez parte. Né? Em função, você vê só quanto tempo aí os cristãos foram perseguidos. Atualmente, diz espiritualidade. Lá atrás, os pioneiros tinham fé, mas não tinham liberdade. Atualmente, nós temos toda a liberdade, mas perdemos a fidelidade às coisas sagradas. Tanto é que nós comercializamos o que o Silvestre passou para nós. Transformamos em mercadoria de compra e venda o patrimônio de uma humanidade, que é o Evangelho. Então, é preciso que nós estejamos atentos. Os pioneiros não, eram tomados pela força da fé. E nós nos perdemos. Então, vai falar. Não, pode falar. Não, então, no caso, a reconstrução das bases pioneiras é exatamente, né, nós retomarmos esses valores que foram tão bem exemplificados pelos primeiros cristãos. Mas esse item nós precisamos dar um acréscimo. Aqueles que fizeram parte da história inicial, principalmente nos primeiros séculos do cristianismo, eles não estão nos céus. Eles estão atuando no dia a dia da consciência da sociedade de todos aqueles que se propuser a dar uma ajuda para esclarecer a sociedade. Então, cadê? Um exemplo bem bonito que nós temos. Cadê o Simão Pedro? Cadê o Nicodemos? Cadê o José de Arimateia? São todos integrantes das Sagradas Fileiras, trabalhando com a mente dos encarnados para que nós nos melhoremos e melhoremos também a nossa exposição para, de alguma maneira, auxiliarmos aqueles que ainda estão cochilando na evolução. Então, esses pioneiros são muito mais convictos e tudo fazem para que nós nos melhoremos. Consigamos dar atenção à tarefa que nós aprendemos ou que nós estamos empenhados agora. Agora, livre-arbítrio, todos nós sabemos que é sagrado e é respeitado. Muitos estão aqui, digamos assim, inscritos no Sagrado Manual da Proposta Adventista, a reforma do cristianismo renovado. Mas os resquícios trazidos de outras vidas continuam se dedicando a causas só Deus sabe. Né? Não dará nenhum fruto, aquele fruto com a docilidade, como fala a Joana de Ângelo, com aquela coisa doce, gostosa. Por quê? Eu estou me dedicando a coisa que não faz parte do meu programa reencarnatório. Tem outras pessoas de nível menos evoluído que poderão fazer determinadas tarefas. Então, se nós temos um pouco mais de lucidez, busquemos realização dentro do nosso nível, mas sempre querendo crescer, porque nós somos eternos. Então, agora, tem pessoas gabaritadas. Escuta, mas essa questão aí, uma outra pessoa, de um outro nível de entendimento, de um outro nível de evolução, de um outro, fará muito melhor. E você está lá. Esses cuidados que nós temos que ter. Então, isso não é vaidade, isso é realizarmos o que nos compete. É buscar o sentido da vida, né, Adolfo? Aquela coisa que nota divina nós tocamos na criação, né? Porque passamos muitas encarnações desafinando, né?
tem que chegar um momento que a gente tem que entrar no tom, né? Mas ter Tá esse retorno, né? Como o primeiro item da reforma, ter esse retorno ao cristianismo, né? Lá da época de Jesus, dos primeiros cristãos, realmente faz todo sentido, porque uma vez que nós realmente entendamos, né, como o cristianismo realmente deve ser, eu acho que as outras coisas que nós precisamos modificar em nós já vão assim, né? Naturalmente vão sendo modificadas, porque não tem como ser diferente, né? As bases cristãs são realmente toda a forma de atuação, né? que nós devemos ter. Seguir aqueles Então, exemplos é como a gente deve realmente ser. Então, não tem como você agir de uma forma diferente do pensamento cristão verdadeiro, né? eu ainda agora estava lendo o que vai sair no material, mas já foi publicado em outros livros. Eu faço a pergunta, né, a Deus, né? Como é que Jesus realizou aquelas maravilhas? Antes que ele respondesse, já sei. Aí eu já dei um pulo no tempo, voltei 2000 anos. Eu me lembro quando eu ouvi a voz dele. Eu me lembro quando ele falava das coisas de Deus, das coisas dos céus, da coisa do seu Pai, da coisa do Cristo. Eu me lembro a sua encantadora voz que restaurava corpos, que restabelecia as forças da alma, e vou por aí afora. Então, esses devaneios, para mim, fazem muito bem, porque a gente se reporta a um momento em que nós respiramos o hálito da vida dentro da aura luz de um anjo, como era o caso de Jesus. Isso aguça os nossos sentidos e, de alguma maneira, nós nos vinculamos mais aos céus sem negligenciarmos as coisas da terra. Então, nós, graças a Deus, temos onde apoiarmos os nossos pés, temporariamente, planeta Terra. Mas isso aqui é temporário. Isso aqui é existencial. Nós estamos trabalhando, é a nossa parte essencial. Então, Adolfo, muito obrigado. Né? Nosso tempo chegou, nós sabemos que você é bastante ocupado, nós agradecemos por mais essa oportunidade. Gente, esse foi mais um bate-papo informal com Vida. Não esqueçam de visitar o nosso canal, de dar o seu like. O seu dislike. Façam perguntas para o Adolfo. Adolfo adora responder aos questionamentos de vocês. Né? E vamos nos ver numa próxima vez. E leiam os adventos para vocês terem também perguntas a fazer, tá? Isso, Adventos Cristo, Adolfo Marques dos Santos. Não só leiam, mas também acompanhem os vídeos que vocês gravam. Isso. E que você também, né? Aliás, está ainda nos nossos comentários a referência sobre... Inclusive, o livro Adventos Cristo está sendo colocado como audiobook. Então, já estamos no capítulo 46. 46, 40. Isso. Tá? 46 já está passando a metade do livro. Já e também em todas as oportunidades nós estamos divulgando o nosso próximo livro, que é Amar, é a Suprema Ciência da Vida. Todos nós adoramos sobre quem fala de amor, mas muitas vezes nós esquecemos que temos que dar a nossa contribuição. Valeu, Adolfo. Com certeza nós vamos ter a oportunidade de convidá-lo para que você fale do seu novo livro. Isso. Foi um prazer. Muitíssimo obrigado, Adolfo. Um ótimo dia para você. Bom dia, Adolfo. Um grande abraço.